Vamos combinar o seguinte, ó. Eu vou falar e aí você responde. Qual que é? Beleza? Vou falar assim, ó. E aí você responde. Qual que é? Vamos lá? E aí? Tá, primeiro é ensaio, primeiro você tá pegando o jeito, tá entrando no clima, tá entrando no ritmo. Agora é pra valer. Finge que nada disso aqui aconteceu, vamos começar do zero. E aí? Aê, galera. Muito bom. Olha só. Vou te contar um negócio assim bem no profundo do coração. Faz quase 10 anos que a gente tem esse ministério de ministração da palavra. Em nenhum momento desses 10 anos eu me lembro de algo que impactou tanto o meu coração, é algo que é tão forte, tão poderoso quanto a mensagem que vai ser mostrada aqui hoje. Eu já queria te lembrar, é o que eu sempre digo todas as vezes que a gente inicia uma programação, que se você está aqui hoje, você não está por acaso. Não foi porque você viu no Instagram, não foi porque algum amigo seu te convidou, não foi porque a galera toda ia estar aqui e você resolveu estar aqui também. Deus conduziu sua vida, porque Ele tem uma mensagem que faz muito sentido para você. Se você tirou foto, se você filmou, gravou a história, marca lá Jovens do Jaci, que a gente vai repostar na nossa página, beleza? Isso aqui, a mensagem de hoje vai ser uma coisa de louco, coisa muito louca. Eu sei como é que eu vou começar, mas eu não tenho ideia de como que eu vou terminar. O pessoal que deve estar visitando deve estar falando, meu Deus. Mas tenho certeza, eu já percebi aqui desde o início a presença de Deus se manifestando de uma forma diferente, de uma forma peculiar. E se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos buscando a presença de Deus. Eu queria agradecer já de antemão toda a equipe de liderança jovem que esteve aqui, toda a equipe de liderança da igreja que está apoiando esse projeto, toda a equipe de louvor que fez um trabalho aqui tão bem feito. E já pode começar aí, galera. Vamos combinar uma coisa com eles aqui, vai ser bem legal. No sábado passado, se você estava na classe de jovens, a gente falou sobre graça. Quem estava ontem no PG menor que 3, a gente também falou sobre graça. E hoje a gente fecha essa série de 3. Se você não participou dos outros momentos, não tem problema, vai dar para entender o que a gente vai explanar aqui hoje, o que a gente vai estudar aqui hoje, o que a palavra de Deus vai mostrar aqui hoje. E eu tenho certeza que a mensagem que está aqui, que nasceu no coração de Deus, vai de encontro ao que você está precisando exatamente neste momento. As pessoas, elas confundem muito o esquema de graça. As pessoas entendem muito errado o que é graça. A gente cresce, você que nasceu dentro da igreja, você nasce com uma concepção, tenho certeza, muito errada a respeito de graça. Você que entrou na igreja depois, você também te falaram de um conceito errado a respeito de graça. Eu vou te provar isso hoje na palavra de Deus. Sabe por que o nosso conceito de graça ele é tão deturpado? Porque no nosso dia a dia, na nossa vida, é de contar nos dedos as coisas que realmente são de graça. Se você vai ali na Casas Bahia, você vê uma promoção de geladeira mais fogão por não sei quanto, metade do preço, você sabe que aquele valor está embutido no valor final. A gente está chegando agora na Black Friday, você sabe que as empresas elas sobem o preço antes para depois voltar ao que era, para depois voltar ao preço original na Black Friday. Acaba ficando elas por elas. Quando amigo seu, conhecido seu, empresta o dinheiro, você sabe que aquilo lá te dá um dinheiro, você sabe que aquilo lá não vai sair de graça. Em algum momento ele vai cobrar algum outro favor. E a gente vive hoje num mundo em que não entende, não consegue vivenciar as coisas que são de graça. Por quê? Porque na concepção, num coletivo, num pensamento coletivo cristão, nada é de graça. E hoje a gente vai entender, primeiro, o que é pecado, e segundo, o que é graça. Porque não adianta eu entender sobre graça se eu não entendo sobre o que é pecado. E a palavra de Deus é muito clara em relação a afirmar o que é pecado. Pecado é transgressão da... Todas as vezes que eu transgrido a lei, eu cometo pecado. Todas as vezes que eu saio dos caminhos que eu devo seguir, eu cometo pecado. Mas sabe, outra coisa que a gente tem um conceito muito errado também é o conceito de pecado. Pecado, nós pensamos que é apenas ações, coisas externas.
se eu vou até os lugares, ou se eu não vou até tais lugares, se eu deixo de fazer certas coisas, ou começo a fazer certas coisas, a gente pensa que no nosso exterior é onde nós estamos cometendo pecado. Mas, querido, a palavra de Deus é muito clara ao afirmar que pecado não é ação, pecado é um estado interno da alma. Pecado é um estado interno da mente. Porque o próprio Jesus diz que em pensamento você pode pecar. Você pode estar dentro de uma igreja como você está agora, e em pensamento você pode estar pecando. Entende que está todo mundo no mesmo barco. Entende que o que eu quero deixar claro para você hoje é que não existe ninguém mais santo ou menos santo. Apenas existem pessoas que estão mais próximas ou não da presença de Deus. Mas o fato é que todos pecaram. E a Bíblia afirma que não há nenhum justo sequer. O fato é que a partir do momento que os nossos primeiros pais escolheram comer daquele fruto, todos nós já nascemos em pecado. Eu quero expandir somente para você entenda o quão grave é a sua e a minha situação também. Porque eu sou tão pecador quanto as pessoas que estão lá fora. Mesmo que eu tenha ministério, mesmo que eu devolva o dízimo, mesmo que eu guarde o sábado, o meu estado interno é tão deplorável, eu sou tão miserável quanto quem está lá fora no mundo. Mas calma aí que a mensagem vai ficar boa. Eu só quero que você entenda isso, que todos pecamos. A Bíblia afirma que se eu tenho ansiedade, ou se eu duvido do poder de Deus e do que Ele pode fazer na minha vida, eu já estou pecando. O próprio Jesus diz que se em pensamento eu tenho pensamentos errados com uma outra pessoa, eu já adulterei. Entende como é grave a minha e a sua situação? Eu posso estar aqui na frente e em pensamento eu posso estar pecando. Também já quero deixar claro que isso aqui não vai ser uma mensagem de pode tudo. Já que eu sou pecador, então de que adianta? Mas a Bíblia é muito clara em dizer, e Jesus ele foi muito claro quando ele veio aqui e nos ensinou, porque o ministério de Jesus se baseava em uma coisa: ensinar. E indo ensinava o povo. Ensinar, ensinar, ensinar. Quebrar paradigmas, quebrar conceitos, quebrar preconceitos estabelecidos pelos religiosos da época. O meu medo, querido, é que nós estejamos mais religiosos do que cristãos. O texto que diz que Jesus, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, isso aqui é uma coisa muito profunda, eis que estou à porta e bato, ele também aplicava à igreja, porque é possível nós fazermos igreja e Jesus está do lado de fora. É possível a gente montar uma programação, é possível a gente se reunir como equipe, é possível nós, com o nosso departamento ali, a gente se reunir, a gente fazer uma decoração, a gente fazer banda, a gente fazer louvor, a gente fazer palavra, e Jesus está do lado de fora, querido. Você entende como é grave isso? A verdade é que a gente se perde dentro da nossa religiosidade, e Jesus veio contra tudo que os líderes religiosos pregavam na época. Ele veio para algo mais profundo, ele veio mostrar que o cristianismo está na essência, e que sim, viver uma vida de acordo com os princípios que foram estabelecidos tanto na lei moral, quanto os princípios que Jesus Cristo expandiu depois, fazem nos ter uma vida plena enquanto Jesus não volta. Pecado não está ligado à ação, pecado está ligado a estado interno. Pecado não está ligado à ação. Pecado é um estado interno. Mas olha que maravilhoso. Um dos maiores paradoxos de todo o cristianismo é o seguinte: um Deus que é onipresente, o Deus que é onipresente está à disposição para ter um encontro a sós contigo. É isso que nós viemos ter aqui. Se você tem sua Bíblia de papel ou no celular, abra comigo. Eu vou ler agachado aqui, irmão. Bênção, bênção. Abrem em João. João capítulo 8. Se tem alguém que realmente sabe falar e tem autoridade para falar sobre graça e sobre perdão, esse alguém é Jesus.
E aqui no capítulo 8 a gente encontra algumas coisas interessantes, ó. O contexto ali, só para você entender, o contexto ali do capítulo 8 era o seguinte: Jesus, ele já sofria perseguição. Os líderes, olha só, os líderes religiosos da época, aqueles que tinham todo o conhecimento da lei, aqueles que tinham todo o conhecimento do que foi ensinado a eles, da luz que eles tinham na época, aqueles quem deveriam expandir e ajudar o ministério de Cristo a crescer ainda mais, foram os que estavam perseguindo a Jesus. O fato é que eles mandaram, se você ler ali antes de Lucas 8, eles mandaram os soldados prender Jesus. João 8, perdão. Eles mandaram os soldados prender Jesus e os soldados voltaram, a gente não conseguiu. Por quê? Porque o jeito que esse homem fala é diferente. Os soldados não conseguiram prender Jesus porque ficaram encantados com a sua mensagem. A mensagem de Cristo foi tão forte, querido, que Jesus ele não tem Instagram. Jesus ele não tem WhatsApp, a gente não tem um retrato fidedigno do rosto de Jesus, e a mensagem dele é pregada 2000 anos depois da sua ascensão aos céus. O fato é esse, Nicodemos até, como é que a gente pode condenar um homem assim, sem ele ter feito nada, sem não ter nenhuma prova? E aqui os líderes estavam tão cegos pela sua religiosidade, falou: você é um deles também? Você é seguidor dele também? Falaram para Nicodemos, que era o príncipe ali dos fariseus. E você encontra aqui no verso 8, no capítulo 8, no verso 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Era comum, era hábito de Jesus, ele mesmo sendo Deus, passar tempo com o Pai. Querido, nada faz sentido se você não veio aqui buscando a presença do Pai. Se você não busca a presença do Pai no seu dia a dia, nada do que você entende. Quando ele olha para o ser humano pecador, ele não vê os erros do João, ele não vê os erros do Renato, ele não vê os erros do Jackson, porque quando Jesus morreu, Jesus fez essa conexão. Então quando Deus olha, ele vê o sangue de Jesus, porque nele nós temos salvação. O texto continua dizendo assim, que os líderes religiosos da época, eles pegaram uma mulher que havia pecado, que tinha assim cometido um erro, que tinha assim saído dos princípios, que tinha cometido um ato que não tinha nada a ver com os princípios que já estavam estabelecidos na palavra, e já estavam estabelecidos por Deus, já estavam estabelecidos, e que Jesus pregava sobre isso. Sim, estava errado, mas eles trouxeram, eles expuseram, eles fizeram ela ficar de pé, apontaram o dedo e falaram: essa mulher é pecadora. Sabe qual que é o nosso problema, querido? É que às vezes a gente aponta, caminhando na estrada para Damasco, um encontro com Jesus foi suficiente para mudar todo o teu destino. Moisés estava tendo uma vida absolutamente estável, tinha sua família, tinha o seu rebanho, tinha emprego. Um encontro numa sarça ardente fez com que não só o destino de Moisés fosse mudado, mas de toda uma nação. O teu encontro com Cristo, querido, pode mudar o teu destino. O encontro genuíno que você pode ter com Jesus, independente da tua condição, pode mudar o teu destino. E o texto continua, olha só. Verso 6, ou melhor, verso 5. Na lei começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, ou seja, se algum de vocês estiver santo, puro, sem mancha nenhuma, se algum de vocês está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Imagina a facada no coração da galera. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Lembra do que eu falei? O mesmo Deus, o mesmo Jesus que é onipresente, ele está disposto e quer ter um encontro a sós contigo. Ele esperou todo mundo sair. Ele esperou ficar a sós com a mulher. Enquanto ela estava agachada, ele olha no olho dela e diz assim, acompanha a leitura, ó, na tua Bíblia.
Ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Jesus, disse ela. Declarou Jesus. Declarou Jesus o quê? Eu também? Eu também? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Vamos dividir isso aqui em duas etapas, tá? Eu também não te condeno. Por quê? Porque os pecados do mundo inteiro, tanto os que já cometeram, ou das pessoas que já foram, tanto nós que estamos aqui na era presente, os que você já cometeu, os que você vai cometer, foram depositados em Cristo Jesus quando Ele veio e morreu por meu e no seu lugar. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que o homem pecou, existia um abismo entre nós e Deus, e Jesus vem para suplantar esse abismo. Ele vem em formato de homem, passa pelos mesmos processos que eu e você passamos todos os dias: calúnia, perseguição, fofoca, mentira, pessoas acusando injustamente, os seus principais amigos o traindo. Passa por todos os processos para nos mostrar que é possível sim viver uma vida ao lado de Deus. E aí, mesmo depois de tudo isso, ele recua, mas ele persiste, e ele vai para cima, e ele é crucificado, e ele ressuscita, e ele vence a morte. E a partir disso, ele tem a autoridade de perdoar os pecados caíram sobre ele. Alguém tinha que morrer, ele morreu no meu e no seu lugar. Aí que a gente entende o conceito de 70 vezes 7. O conceito que ele esclarece para Pedro: 70 vezes 7. 70 vezes 7 é a quantidade simbólica que nós devemos perdoar as pessoas, a nós mesmos. Foi feito na prática quando Jesus morreu no meu e no seu lugar. E depois vem Paulo e diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Isso aqui não é uma mensagem de pode tudo. A graça de Deus, então eu posso... Não. Porque a partir do momento que você toma consciência se o que está sendo falado aqui faz sentido para você, e você toma consciência do quão pecador você é, do quanto você precisa dessa graça, quando você aceita essa graça, então automaticamente, através de um relacionamento e através de manter a presença de Deus na tua vida, no teu dia a dia, as tuas ações elas começam a mudar, e você começa a viver uma vida de acordo com os princípios cristãos. Não para merecer a salvação, porque a salvação já está garantida, você aceitou, mas agora, como consequência, você começa a viver uma vida porque você entende que aquilo que está estabelecido na palavra de Deus é para o meu e para o seu benefício e liberdade. Por isso, de deixar de comer certos alimentos e preferir outros, por isso deixar de frequentar certos lugares e frequentar outros, por isso se abster de relacionamentos vazios, casos, o pessoal chama de affairs, por isso abster de affairs, de relacionamentos vazios, de coisas que te emprestam uma alegria, que te preenchem um vazio momentaneamente, sendo que na verdade no dia seguinte, na madrugada seguinte, no almoço seguinte, aquele vazio continua, e esse vazio eu te garanto que ele só pode ser preenchido por Jesus. Recapitulando aí para quem está com cara de paisagem e de máscara, amém? O ser humano pecou. Antes do ser humano pecar, Deus já tinha um plano B, que é o plano da redenção. A melhor ideia. Foi passado por um processo. Jesus ele passa pelos mesmos processos que nós seres humanos passamos. Vem à terra. Primeira noite que Jesus passou aqui na terra, ele dormiu num coxo, lugar onde o cavalo come. Ele cresce, vai crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Você não mostra quem você é aqui na igreja, irmão. Quando a Bíblia diz que Jesus ele crescia diante sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, isso nos ensina o seguinte: que você não mostra quem você é aqui na igreja. Aqui na igreja é fácil, todo mundo levanta a mão, todo mundo louva, você louva. É lá fora, é diante dos homens que o nome de Deus é glorificado. É através da minha vida, é através das minhas ações, é através do meu aceitar a graça de Deus e começar a viver uma vida de acordo com os princípios, que o nome de Deus ele é conhecido e glorificado. E ele foi se desenvolvendo. Ele passou 30 anos treinando para um ministério de 3 anos e meio. Passa pelo deserto, vence,
Passa por perseguição, vence. Passa por um momento extremamente angustiante que foi suar gotas de sangue, vence. Passa pela dor de todo o processo de crucificação, vence. E com isso, deu direito a todos nós, mesmo sendo pecadores, mesmo no estado mais interno sujo possível, do perdão de Deus estar à nossa disposição. Porque a Bíblia nos garante, esse mesmo Deus, Ele é rico em perdoar. O último texto que eu queria ler com você, livro de Romanos. Vou apoiar aqui agora que minha mão dói, ficar segurando minha Bíblia, é muito grande. Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. Porque talvez eu esteja falando para alguém que se considere no fundo do poço neste momento. Conversando com algumas pessoas na quarentena e nos dias, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e essas pessoas tinham o mesmo discurso: João, eu me sinto muito pecador. Eu não tenho vontade de ir à igreja, eu não tenho vontade de me aproximar de Deus, porque eu estou tão sujo, eu estou tão caído na lama, que eu não tenho forças para levantar. Sabe que o ciclo da culpa, ele começa assim: você erra, você sente culpa, fica nesse processo de sofrimento e volta a cometer os mesmos erros. Hoje você tem duas escolhas: ou você vai permitir que Cristo levante você e você vai começar a acertar daqui para frente pela graça de Cristo, ou você vai continuar sozinho, caindo cada vez mais e se refestelando na mancha do teu pecado. Mas eu tenho uma garantia para você. Olha só. Eu não, a Bíblia, né? Romanos 5, verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Entenda, aonde está mais sujo, aonde tem mais pecado, aonde o pecado ele aumenta. Algumas traduções dizem que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque quanto mais eu erro, mais eu me sinto perdoado. Quando eu decido abraçar essa graça, quando eu permito que essa graça ela me abrace. Jesus, ele estava ali conversando com as pessoas, conversando com os líderes religiosos, e ele dá um exemplo. Imagina alguém assim, ó, que alguém deve 500 dinheiros, a outra pessoa deve 50 reais. 50 dinheiros, 50 reais, 500 reais, 50 reais para um credor. E esse credor perdoa as duas dívidas. Quem vai se sentir mais perdoado? O de 500, porque a dívida dele era maior. Talvez você esteja aqui neste momento, talvez você tenha aceitado o convite para vir até esse JA, mas o seu coração está longe de Deus, porque realmente você está nesse ciclo de culpa, você não consegue levantar, você só está no fundo do poço, você olha para cima e você não consegue subir. Você se sente pecador, as pessoas apontam o dedo para você e falam que você é um pecador. Pessoas que estavam à sua volta viraram as costas para você por causa do erro que você cometeu e veio a público. Mas hoje, querido, é um dia de transformação. É hoje o dia que a gente entende que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Isso não significa que eu devo sair fazendo tudo que eu quero. Isso significa que eu entendo que Jesus Cristo veio morrer por mim, e isso me deu uma chance, isso me deu uma oportunidade de salvação. A graça dele me cobre, a graça dele me alcança, e hoje, a partir disso, eu tenho uma oportunidade de salvação. Esse amor que me constrange, esse amor que me move, essa graça que me abraça, é a chave de ignição para começar a viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Ó, frase de Instagram, hein? Vou repetir para você postar lá. A graça de Deus é a chave de ignição para começar a viver de acordo com uma mentalidade bíblica. A graça de Deus é a chave de ignição para eu começar a viver uma vida de mentalidade bíblica.
Eu não sei que erros você tem cometido, sejam eles externos ou internos. Eu não sei qual estado você ouve essa mensagem. Mas o que eu sei, falando por experiência própria, porque isso aqui não tem nada a ver com preparo, isso aqui tem a ver com essência. Eu só planejei o início da mensagem, o resto saiu, o resto fluiu. Porque é a essência, é o que está no meu coração. Falando de coração para coração. Não importa o quão distante você esteja de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quão distante você esteja do teu Salvador. Não importa o quão longe você tenha ido dos caminhos de Deus, não importa o quão longe você tenha ido do propósito e da missão, do chamado que Ele tem para a tua vida através dos seus dons, das suas habilidades, aquilo que você tem a oferecer. Não importa o quão longe você tenha se desviado, hoje, querido, a graça de Jesus te alcança. Hoje a graça de Jesus te alcança e te abraça. Quando Jesus diz, está consumado, aquilo lá é como se fosse uma carta de amor. E hoje, eu e você, temos a chance de deixar a nossa religiosidade de lado e começar a viver um cristianismo puro.